Deus, nós queremos pedir que o Senhor abra agora os nossos olhos espirituais para contemplarmos a Tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é fonte de sabedoria, ela é transformação para a nossa vida. E nós te pedimos que assim como o Teu Espírito Santo agiu na vida daqueles que escreveram, Teu Espírito também trabalhe na vida dos leitores, de nós todos nesta noite. Que o ouvir da Tua palavra gere fé, gere submissão, gere transformação na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe quando uma coisa que você faz significa muito mais do que aquilo que a própria coisa, o objeto ou a ação tem como valor intrínseco? Por exemplo, quando você prepara um jantar na sua casa, você, marido, mulher, e tem uma data especial, é muito mais do que um jantar, não é mesmo? É muito mais do que uma comida, do que um alimento, porque tem um significado. Quando você compra um presente e você dá para alguém da sua família para comemorar uma data muito especial, é muito mais do que o valor que você pagou naquele objeto. Ou quando você passa num concurso, é muito mais do que, ou numa prova, é muito mais do que passar num concurso. Porque aquilo abre para você novas possibilidades, novos planos, não é assim? Então, muitas das experiências que vivemos, das coisas que fazemos, têm um valor muito maior, é um valor agregado, porque é carregado de emoções, de significado, abre portas para um planejamento, transforma a situação da nossa casa, da nossa vida pessoal. Você compreende o que eu estou dizendo? Você já viveu assim, você já viveu essa situação muitas vezes na sua vida. Uma viagem não é apenas deslocar-se, né, de um lugar para o outro, mas às vezes é encarregado de um significado, porque aquela viagem está sendo realizada. A frase que eu quero dizer hoje para você diz um pouco deste aspecto. E a frase, que seria o título da nossa mensagem hoje é: isto não é apenas um muro. Você pode dizer isso comigo? Isto não é apenas um muro. Se você não esteve aqui, você vai precisar ouvir a mensagem de domingo passado, que está lá no nosso site, porque nós estamos hoje continuando. Eu quero continuar com você um pouco mais da vida de um homem, que foi um líder extraordinário, uma vida que inspirou a nação de Israel e que nos inspira hoje, por isso nós estamos tratando da vida de Neemias. E no último domingo nós vimos que houve uma invasão de um império chamado babilônico que destruiu Jerusalém. Havia acontecido uma divisão das 12 tribos, 10 ao norte, foram invadidas pelos assírios, e as do sul, 2, foram invadidas pelos babilônicos. E a destruição foi total. Eles acabaram com a cidade, destruíram as construções, destruíram os muros que cercavam a cidade, e levaram cativa toda a força útil, a força braçal, os jovens, os homens, as moças que poderiam trabalhar, e levaram mais de 1.000 quilômetros de distância, para onde hoje nós temos lá o Iraque ou o Kuwait, 2 países lá árabes do Oriente Médio. E Jerusalém ficou esquecida e abandonada por 70 anos. E é nesse contexto que surge um homem, um moço, que está trabalhando como copeiro do rei lá na Babilônia, e ele recebe aquela notícia que nós vimos a semana passada. Como é que estão os que ficaram em Jerusalém? Como é que está a cidade? A notícia era péssima. Eu disse que Neemias é o protótipo de Cristo no Velho Testamento. Você já ouviu esta frase que o Novo Testamento está escondido no Velho Testamento? Você já ouviu essa frase? Ela é muito importante, muito boa.
Se você lê o Antigo Testamento, e há muitas pessoas que têm dificuldade de entender, mas se você lê com a perspectiva do Novo Testamento, vai ficar muito mais fácil. E no Antigo Testamento nós encontramos a história deste homem, deste líder, desta vida contagiante, e Neemias aponta para o Novo Testamento. Na verdade, ele aponta para Cristo. Ele é a figura do verdadeiro. É o protótipo do real. Ele é uma seta que está dizendo, virá o Messias. E o que ele faz parece muito com o que Jesus vai fazer. E Neemias viveu cerca de 4 séculos, 400 anos antes de Cristo. E é extraordinário o impacto que a vida de Neemias teve no povo de Israel, na cidade de Jerusalém mais especificamente. Você pode abrir a sua Bíblia, se não abriu ainda, em Neemias, é o mesmo livro do domingo passado, e a história que nós lemos, depois da notícia que ele recebe, é que ele começa a orar, e nós falamos sobre a oração, quando a notícia ruim vem. Neemias é um dos livros do Antigo Testamento, antes de Salmos. E Neemias ora por 4 meses, isso está aqui, só que o nome dos meses é diferente dos nossos, então eu já estou dando essa dica para você. Entre o capítulo 1 e o 2, passam-se 4 meses de oração. Olha esta frase, quanto maior Deus se torna para nós, tanto melhor será a nossa perspectiva a respeito da situação ou dos problemas que estamos vivendo. Quanto maior é a nossa visão de Deus, melhor vai ser a maneira como nós vamos enxergar os nossos problemas. Essa foi a experiência de Neemias. Porque quando ele ora a Deus, no capítulo 1, versículo 5, você pode olhar aí, veja como ele exalta Deus lá em cima. E ele diz, Santo Deus dos exércitos, Deus dos céus, Deus grande e temível. Essa é a maneira como Neemias começa a orar. Então, quando você tiver um grande problema, comece a sua oração dizendo quão grande é o seu Deus. Amém? Como nós cantamos no início do culto. Aprenda esse cântico, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Porque quanto maior a nossa perspectiva de Deus, de quanto Ele é grande e cuida de coisas pequenas, melhor vai ser a nossa perspectiva do problema e melhor nós vamos enxergá-lo. Não pergunte qual o tamanho do seu problema, pergunte ou declare o tamanho do seu Deus. O tamanho do seu Deus. Mas isso precisa vir com um relacionamento pessoal com o Senhor. E aí o que acontece? Depois de 4 meses de oração, de jejum, de intercessão, Neemias vai para o rei. E um dia ele encontra o rei, ele era copeiro do rei, estava todo dia ali na frente do rei. O rei olha para ele e diz, você está com um problema, Neemias, conta o que está acontecendo. E aí ele fala para o rei acerca das necessidades do seu povo e da sua cidade. E aí o rei no capítulo 2, toda a história do capítulo 2 é esta. Quanto o rei dá autorização para Neemias viajar mais de 1000 quilômetros com uma caravana. E sabe o que ele estaria levando nessa caravana? Madeira. Madeira de lei, madeira nobre. Hoje você olha para o território do Kuwait, não é? Do Iraque, é só areia, não é isso mesmo? Quem já foi no Iraque aqui? Levante a mão. Ninguém, é um lugar bom para fazer turismo hoje em dia. Mas sabe que lá foi o Jardim do Éden? O rio Tigre e Eufrates ficam exatamente no Iraque. Lá, o Iraque do ex, não é? Saddam Hussein. E quando Neemias decide ir para Jerusalém, aliás, ele teria que passar pelo vale do Eufrates e do Tigre, e ele pede ao rei autorização para levar madeira, porque a reconstrução
da cidade iria exigir muito material de madeira. A restauração dos muros de Jerusalém é uma metáfora. É uma metáfora, é uma figura de linguagem que Deus está usando. E para nós hoje eu quero dizer que é a metáfora do que Deus quer fazer na nossa vida também. Quando Neemias, ele é o último restaurador, porque antes dele outros já tinham ido restaurar o templo, as casas, mas os muros ainda estavam destruídos. Quando ele vai fazer essa restauração, Deus estará usando, no decorrer da história, a gente vai ver algumas coisas hoje rapidamente, como é que Deus usa os muros para restaurar a nação, o caráter da nação. Irmãos, esta semana eu fiquei muito envergonhado. Quando todos os grandes jornais do mundo, New York Times, jornais da Inglaterra, jornais da França, Le Monde, e todos os grandes jornais estavam publicando os nomes dos líderes do nosso país. Que vergonha! Já ouviu falar da expressão eu corei de vergonha? Eu corei de vergonha. E só nos resta uma esperança: olharmos para a grandeza do nosso Deus e dizermos: Deus, tem misericórdia de nós. Orar a oração de Neemias. Aliás, eu sugiro que você, ao orar pelo Brasil, cole, dá um Ctrl+C lá na oração de Neemias, que está aqui no primeiro capítulo. Como ele confessou o pecado da nação. Ele individualmente diz: nós temos pecado. Então, Deus vai usar a reconstrução do muro para falar com Israel a respeito da restauração do caráter daquela nação, do caráter, da identidade do povo. Porque não era uma questão apenas física, material, de reconstruir paredes, mas era de reconstruir gente, o caráter das pessoas. E é o que nós precisamos no nosso Brasil. Não é só restaurar o caráter de Brasília, mas é de cada município, de cada munícipe, de cada cidadão brasileiro. É a hora que nós educamos as nossas crianças, os nossos filhos, dentro das nossas casas, esta restauração do caráter de Deus nas nossas vidas, ensinando a verdade, a honestidade, os valores básicos de respeito à autoridade e de darmos o exemplo. Coisas tão pequenas que fazem parte do caráter de uma nação. E quem sabe, o que estamos vendo nos poderes maiores da nossa nação nesses dias, é simplesmente o reflexo dos nossos pecados aqui embaixo. Não é verdade? Então Deus usa esta restauração. Agora a pergunta que eu quero fazer é muito simples hoje. O que é, na verdade, o que é que está sendo restaurado na restauração do muro? Esta é a pergunta. O que Deus está restaurando quando Ele restaura o muro? Como eu disse no início, o que significa aquele jantar, aquela viagem, aquele presente? Quando você faz isso, o que na verdade significa? O que significa um líder sair, viajar 1000 quilômetros com uma caravana, levando carruagens carregados por camelos e cavalos, troncos, toras, caibros, vigas de madeira? O que significa isso? É muito mais do que a restauração de um muro. Em primeiro lugar, na verdade, eu creio que eu vou falar só esse assunto hoje, porque o horário já vai rápido. Deus vai usar a restauração do muro para restaurar o senso, o sentido de comunidade na vida da nação de Israel. Guarde esta palavra. A restauração da comunidade, deste senso de povo, de pertencimento que precisava voltar a acontecer e existir na nação de Israel. O que quer dizer isso? 70 anos haviam se passado. O que forma a identidade ou a comunidade
de um grupo de pessoas. Por exemplo, a língua, não é verdade? Numa nação, quando a nação fala a mesma língua, este senso de comunidade, de identidade, de pertencimento é o mesmo. No Brasil você pode ir em qualquer lugar do solo brasileiro, você vai falar português. Há muitos países que não acontece isso, né? Você fala 10, 20 idiomas no mesmo país. Mas a língua é muito importante, os costumes, a religião, os valores, o governo, o Estado, não é? A maneira como educamos os filhos, a maneira como a educação acontece no país, tudo isso vai gerando este senso de comunidade. Por exemplo, aqui na igreja, nós cantamos os mesmos cânticos, nós lemos a mesma Bíblia, nós nos assentamos no mesmo lugar, nós nos reunimos no mesmo horário, nós participamos de células e grupos e ministérios. Isso vai gerando um senso de pertencimento, de identidade na nossa igreja. Mas o que havia acontecido? 70 anos sem nada disso. Sem templo, sem culto, sem sacrifícios de animais, que acontecia naquele tempo, sem falar a língua, porque eles estavam lá em Jerusalém dominados por outros povos. As tribos do norte haviam sido misturadas com outras nações. Não havia a celebração das festas. Não havia possibilidade de conhecerem os seus descendentes, não é? Os seus filhos, porque haviam sido levados como escravos. Enfim, a identidade deste senso de comunidade estava bem baixo. O tanque estava vazio. E quando Neemias é usado por Deus para restaurar o muro, em primeiro lugar ele faz isso. Vamos ler o texto nessa noite? Você achou que eu tivesse esquecido o texto? Não, esqueci não. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Não precisa se preocupar, porque eu já estou no meio do sermão, tá bom? Porque normalmente o pastor lê o texto no início, né? Então aí a pessoa já fica preocupada. Nossa, agora que ele vai ler o texto. Eu já preguei metade do sermão. Então fique tranquila. Neemias capítulo 2, versículo 11 em diante. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Quem está falando isso? Neemias. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado, para não chamar atenção, não é? Não tinha caravana de animais. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Imagina a destruição, não é? A bomba que havia caído ali. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Neemias se vê, até o versículo 16 por enquanto, Neemias se vê como esse instrumento, este líder que Deus está chamando para conduzir o povo nessa restauração. E ele tem uma experiência particular. Se você quer ser uma bênção de Deus na vida de uma pessoa, primeiro você tem que ser uma bênção para você mesmo. Você tem que ter experiência com Deus na sua própria vida para ser testemunho. Se você quer ser luz, primeiro você precisa ser luz. Se você quer ser sal da terra, primeiro você precisa salgar a sua própria vida.
Neemias precisava e queria ser esta bênção de conduzir o povo na restauração, mas ele sai sozinho, depois de 4 meses de oração, uma viagem longa, agora ele chega em Jerusalém e ele não conta nada para ninguém, mas ele sai orando e reconhecendo a cidade, tendo uma experiência pessoal. Como está a minha cidade? Como está a minha cidade? Irmão, sabe qual é a melhor maneira de orarmos pelo Brasil? Lendo o jornal, ouvindo as notícias. Karl Barth, um famoso teólogo lá da Suíça, ele dizia que nós precisamos entender a Bíblia com ela numa mão, com a Bíblia em uma mão e com o jornal do dia na outra. Nós precisamos olhar os contextos, olhar a história, olhar a situação e orar especificamente como é que Deus pode agir nestas vidas. Você não sabe, você não acha, você não pensa que Deus é poderoso o suficiente para tocar na vida de pessoas que estão envolvidas com esta famosa lista que nós ouvimos essa semana? Mas é claro que sim. E nós temos que ter essa perspectiva de pensarmos, de crermos na grandeza do nosso Deus e a partir dessa grandeza olharmos com essa perspectiva os problemas que temos. Deus é capaz de agir, então nós não precisamos nos esconder e apenas identificarmos como cidadãos comuns os problemas que estão acontecendo no Brasil. Porque nós não podemos ser cidadãos comuns. Porque, como eu disse no domingo passado, nós precisamos ter um pé na situação comum e ordinária, mas um outro pé na fé que Deus pode agir. Essa é a nossa perspectiva. Por isso, Neemias sai andando à noite, às escondidas, para identificar os problemas. E chega um momento que ele nem consegue andar mais, ele tem que dar a volta, porque o animal dele, que ele estava montado, não conseguia passar. Tamanho era o entulho que estava ali daquele muro destruído. É aí que Deus quer agir e usar a nossa vida para identificar onde é que estão as possibilidades de Deus fazer uma obra, Deus fazer um milagre. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a nossa maneira de ver as nossas circunstâncias. E Neemias então sai nessa peregrinação. E leia comigo o versículo 17. Então eu lhes disse, capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Olhem comigo. É como quando o marido e a esposa olham para uma situação difícil, pode ser na vida financeira ou um problema qualquer na família, ou a mãe chega para uma filha e diz, vamos olhar essa situação, que coisa terrível que está acontecendo. Ou quando duas pessoas, como disse Jesus, concordam acerca de alguma coisa e pedem ao Pai, há uma concordância, há uma identificação naquele problema. Vejam que coisa terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas destruídas pelo fogo. Venham. Olha o convite que ele faz. Venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, vamos ler juntos? Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias começa a restaurar não apenas o muro, mas o senso de comunidade. Olha o que acontece no capítulo 3. Vá lá para o capítulo 3, no primeiro versículo. Quem é o primeiro a pegar na enxada, na colher de pedreiro? O sumo
sacerdote. E daqui para frente, se você ler o capítulo 3º todo, nós não vamos ler hoje, agora, é uma lista das pessoas e dos grupos que trabalharam nos espaços. O muro de Jerusalém, imagina 3 quilômetros de distância, fazendo a volta na cidade, mais ou menos 3 a 4 quilômetros. Então o que Neemias fez? Ele dividiu em grupos, porque a reconstrução tinha que ser rápida. E a Bíblia diz que em 50 e quantos dias? 2 dias. Todo o muro da cidade foi restaurado. Porque ele dividiu em grupos e gerou no povo esse senso de comunidade, de pertencimento. Eu sei que eu sou parte da comunidade de Israel. Então eu tenho a minha parte, eu preciso fazer o meu trabalho, eu preciso me ajuntar com aqueles outros. E ele foi dividindo, e o capítulo 3 é essa explicação. E o primeiro foi o sumo sacerdote. E aí eu falei, que interessante. Se Neemias tivesse começado pela outra parte do muro, o primeiro na lista teria sido outra pessoa. Mas ele começou a listar, ou quem fez o registro histórico, o primeiro foi o sumo sacerdote. Por que o sumo sacerdote? Porque o templo já havia sido restaurado. Então os sacrifícios já estavam acontecendo. Mas agora Neemias pede para o sumo sacerdote deixar o templo, deixar os ofícios da religião e fazer um outro tipo de ministério, um outro tipo de serviço a Deus, pegando na pá, na enxada e na colher de pedreiro. Sabe o que para mim Neemias está mostrando, e esse sumo sacerdote está mostrando? Que antes da posição que possamos ocupar, nós temos um ministério na comunidade a desempenhar. Ele era o sumo sacerdote era o sacerdote líder, ele era o supremo sacerdote. Mas ele é o primeiro a deixar as suas vestes sacerdotais, que eram muito lindas e preciosas, não é? E ele deixa isso lá, e vai desempenhar um outro ministério. E Deus está dizendo, antes de você ser um médico, um professor, de você ser uma dona de casa, de você ser pai, mãe, antes de você ser um estudante universitário, um trabalhador, um aposentado, você tem um ministério na obra de Deus. É isso que Deus está ensinando nesse texto. E nós não podemos fazer esta separação que é tão danosa, irmãos. Isso é uma das coisas mais danosas na nossa vida cristã. Quando separamos o sagrado do secular, o divino do profano. Quando estamos no culto, ou quando estamos carregando a Bíblia, ouvindo para a igreja, estamos no sagrado. Mas quando vamos para o trabalho, estamos no secular, no profano, no mundano. Gerando uma dicotomia, gerando uma doença que faz separar a nossa identidade. E isto não é saudável para a vida cristã. O que o sumo sacerdote está dizendo é que não importa se eu estou dentro do templo ou fazendo o trabalho de pedreiro, eu sou a mesma pessoa, eu tenho vida em comunidade, vida em comunidade. Antes de você ser o que você é profissionalmente, e a gente usa essa palavra secularmente, se você é comerciante, se você é funcionário de uma empresa, funcionário público, você é cidadão do reino de Deus. Esta é a sua primeira comunidade. Antes de você ter um coração verde e amarelo, e eu disse que eu fiquei envergonhado esta semana, mas continuei amando o Brasil e me orgulhando e me alegrando de ser brasileiro. Não é este o problema. Porque assim como antes de eu ser verde e amarelo, brasileiro, e ter orgulho do Brasil, eu sou cidadão do reino de Deus. Você compreende isso? É isto que esse texto, capítulo 3, vai nos mostrar. Quando
Neemias ajunta pessoas para fazer aquela grande obra. Neemias está ensinando que todos nós somos iguais neste ministério. Irmãos, e aqui entra uma grande verdade que nós precisamos ser lembrados todo o tempo. No reino de Deus, não há posição de importância. Não há posição de importância. Não há alguém que possa orar mais forte, mais poderoso, que está mais próximo de Deus. Lembra que eu falei que Neemias aponta para o Novo Testamento? Essa é a grande verdade revelada pelo Novo Testamento em Cristo. Que em Cristo só há um cabeça, que é Ele mesmo, e todos nós somos parte do corpo. Todos nós somos parte do corpo. Esta é uma grande verdade da reforma. Das grandes verdades que a reforma protestante no século XVI trouxe para a igreja, é que todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós. Portanto, o sumo sacerdote fazendo o muro era de igual importância de qualquer outro que estivesse construindo o muro. E a lista é grande. E a reforma vem dizer, todos nós somos sacerdotes de Deus. Num templo, no século XVI, que a igreja vendia perdão, cartas de perdão, indulgências. Então a pessoa pecava e quando jogava uma moeda no cofre, havia uma frase no alemão, não é? Lá na terra de Lutero, que dizia, quando a moeda bate no fundo do cofre, os seus pecados são absolvidos. E a declaração de perdão era dada pelo sacerdote, pelos ministros da igreja. E a reforma em Lutero, no século XVI, vem destruir isso, e vem dizer, todos nós somos sacerdotes e não há ninguém que possa perdoar pecado. Não há um lugar chamado confessionário para você ir, porque o nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote e nós todos somos sacerdotes em nome dele. É isso que Neemias está dizendo ao povo de Israel. Neemias está adiantado 400 anos do seu tempo. Ele está ensinando uma vida de comunidade para a nação de Israel muito antes de Cristo vir. E é interessante que há uma frase que, quando Cristo morreu, na verdade há um versículo que está em Lucas e Mateus, que quando Cristo morreu, o véu se rasgou ou foi rasgado de alto a baixo. Isso está registrado em Mateus 27, 51. O véu foi rasgado do templo, que havia um templo, que foi reconstruído nessa época. E esse templo estava lá nos dias de Jesus. Mas o texto de Mateus relata que este véu era uma cortina alta, grossa. Foi rasgado do alto até abaixo. Impossível ser feita pela mão de um homem, de uma pessoa. Rasgar o véu, a cortina, do alto para baixo, na hora da morte de Cristo. Mas é interessante que alguém já disse que depois disso, a igreja, os líderes, os ministros, foram costurando o véu de novo, de baixo para cima, dificultando as pessoas neste entendimento de quem nós somos em Cristo. E a igreja passou a ter, por exemplo, esse formato que temos aqui com Constantino, no século IV. Quando a igreja se reunia num círculo, ou pelo menos num semicírculo, e cada pessoa podia ir e ler a palavra e compartilhar, se reunia nas casas. Por isso o nosso esforço hoje em voltar para as casas, reunir nas casas. E diz essa frase que depois de Cristo, a igreja foi costurando o véu de novo e dizendo que alguns têm acesso a esse lugar santo da presença de Deus.
E até hoje o que acontece? Se não, alguns que arvoram, não é, a bandeira de que estão numa posição de mais santidade, estão mais perto de Deus. Um dia uma pessoa brincou comigo, ela falou, ora por mim, eu vou orar sim. Eu perguntei, você está orando também pela sua própria vida? Ele falou assim, brincando, né? Não, eu vou deixar você porque você está mais perto de Deus. Eu falei, eu vou te bater se você continuar falando isso. E aí as pessoas esquecem de desenvolver o seu próprio ministério e relacionamento com Deus, dependendo de rituais, de cultos, de orações, que alguém possa fazer por nós. Esse é um lado da moeda, é um lado da história. Nós não dependemos de ninguém para ter acesso ao Pai, é de Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós, amém? Esse é um lado da história. O outro lado da história, que é o que Neemias está ensinando, é esta vida em comunidade. Eu não dependo de você, e nem de você depende de mim para ter acesso a Deus. Nós não dependemos de ministros, de sacerdotes, de rituais, de cerimônias, de templo de Salomão, do que quer que seja. Mas, por outro lado, Neemias está dizendo à nação de Israel, nós precisamos gerar novamente este senso de mútua dependência. Neemias está mais uma vez 400 anos adiante do povo, adiante do calendário, porque ele está apontando para o que Cristo veio fazer. Quando Jesus olha aquelas mulheres ao pé da cruz, ele se dirige a uma delas e diz, está aí o seu irmão, o seu filho. E diz ao homem, ao moço, essa está aí a sua mãe. Ele está plantando no coração daquelas pessoas este senso de comunidade. De comunidade. E se há uma verdade, esta que eu quero deixar com você hoje, apenas esta, uma verdade na história de Neemias, uma aplicação prática na história de Neemias, é esta, que você tem uma parte na construção do reino de Deus. Qual é a sua parte? A você foi dado um dom espiritual, na linguagem de Paulo, um dom espiritual que é só seu. É um presente que Deus deu a você, uma dádiva que Deus deu a você, que através desta ferramenta, você é a única pessoa que pode edificar a sua parte do muro, do reino de Deus, da igreja de Jesus. O que você tem feito? E aqui eu quero tornar um pouquinho mais prático. Eu quero dizer a você que não é possível você cumprir a sua tarefa usando este dom, esta ferramenta, assim como aqueles homens e mulheres tiveram ferramentas para restaurar o muro. Não é possível fazermos isto apenas aqui dentro. Neste culto coletivo, nós precisamos nos aproximar de pessoas. E aqui eu quero contar para você, talvez você já saiba, muitos aqui já saibam, uma visão que temos para esta igreja. Esta igreja, eu tenho comparado a uma igreja de 2 trilhos, como um trem que vai por cima de 2 trilhos. O trilho do grande grupo e o outro trilho do pequeno grupo. Neemias chama toda a população de Jerusalém. E é interessante, ele vai depois distribuindo terra, vai chamando pessoas que estão em vilarejos ao lado para voltar para Jerusalém, para morar ali. Ele vai distribuindo tarefas, ele vai distribuindo as tarefas do muro, da restauração. Mas ele chama todos para participarem.
e vai dando tarefas e responsabilidades específicas. É o todo, mas é o pequeno. É o grande, mas é o pequeno. É o corporativo, mas é o pequeno grupo. Esta é a visão para esta igreja. É nesta direção que nós estamos caminhando. Eu quero convidar você, nesta obra de restauração que nós precisamos viver na nossa vida pessoal, restaurar esse senso de comunidade. Usar o dom e a habilidade que Deus deu só a você para fazer parte desta obra. Eu quero concluir lembrando daquela cena, daquela história de Jesus com Pedro. Depois de Pedro negar 3 vezes Jesus, você sabe a história, o galo canta, não é? Depois Pedro se encontra com Jesus, e Jesus faz a ele 3 vezes a mesma pergunta. Você sabe que pergunta foi essa? Tu me amas, Pedro? A pergunta para nós hoje não é se nós vamos usar o dom, ou qual dom nós vamos usar, o que nós vamos fazer. Essa não é a primeira pergunta. Antes de Pedro ser imbuído, ser desafiado a desenvolver o seu ministério, o seu trabalho, Jesus faz uma pergunta 3 vezes para ele. Pedro, tu me amas? A pergunta não é o que vamos fazer. Se você vai trabalhar com adolescentes no Extreme, se você vai ajudar os jovens, se você vai estar numa célula, se você vai participar de uma reunião de oração, de uma escola dominical, esta não é a pergunta. Pelo menos não é a primeira. A pergunta é, você me ama? Porque só depois de Pedro ser confrontado com esta pergunta, é que Jesus disse a ele, eu tenho uma tarefa para você. Eu quero usar a sua vida na vida de outras pessoas. Eu quero tornar você um instrumento na minha mão para edificar a igreja. E você sabe quanto Pedro fez pela igreja. Pedro escreveu uma parte importante aqui do Novo Testamento, cartas. Mas antes disso, Jesus disse, você me ama, Pedro? Irmãos, eu não estou fazendo apelo nenhum aqui para você se envolver mais na igreja. Isso seria muito superficial. Eu não estou dizendo, olha, você precisa comparecer, você precisa ir para uma célula, você precisa ajudar no ministério, porque isso é obra do convencimento humano. O que eu estou chamando você aqui é permitir que o Espírito de Deus gere na sua vida a resposta para essa pergunta, você me ama? Aí nasce o desejo pela comunidade, e só aí é o amor a Ele. Depois que Pedro respondeu essa pergunta, Jesus disse a ele, apacenta os meus cordeirinhos, cuida de pessoas, seja uma bênção, tira as vestes que você tem e torna alguém útil nas minhas mãos. Essa é a pergunta que nós precisamos responder. O que nós vamos fazer depois não tem muita importância. Mas se não fizermos pela motivação certa, tudo o que fizermos será obra, como diz Paulo, que o fogo vai consumir madeira, palha e feno. Coisa que no dia do juízo final vai ser consumido pelo fogo, não vai ter valor. Mas se fizermos baseados neste amor ao Senhor, essa é a restauração do verdadeiro muro que nós precisamos. Então vai impactar a gente, vai transformar a vida e nós vamos saber cuidar de pessoas. Se eu pudesse dizer uma frase para você hoje, é que o muro significa
nos envolvermos com pessoas. Nos envolvermos com pessoas, nos doarmos para as pessoas. Então você não faz a restauração do muro, o trabalho, por sua causa, e nem por causa do muro. Não é porque queremos ver movimento e uma igreja cheia. Você faz por amor a Deus e por amor às pessoas. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar? A pergunta é: tu me amas? Ou a pergunta é: o quanto você me ama? O quanto você está disposto a se doar? É interessante aquela história de Jesus quando ele diz que nós demos água, que nós cobrimos, que nós visitamos. E quando nós fizemos isso, isso vai acontecer no julgamento. E nós vamos perguntar: Senhor, quando é que te cobrimos? Quando é que te demos água? Quando é que te visitamos? E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram por um dos meus pequeninos. Quando fazemos alguma coisa para abençoar a vida de outra pessoa, nós estamos fazendo por amor a Jesus. Essa tem que ser a nossa motivação. Eu quero orar agora por pessoas que podem estar num momento de desânimo. Talvez você tenha sido ferido ou entristecido por alguma coisa que aconteceu dentro do próprio relacionamento da igreja. Eu quero orar por você. E quero pedir que Deus mude essa ferida, esse sentimento de tristeza, de desânimo, uma coisa nova. Desejo de amar o Senhor e você receba deste amor do Senhor, para você poder amar essas pessoas de novo. Eu quero orar pelas pessoas que lideram as células da nossa igreja, para que nesse cuidado de pessoas, você faça primeiro por amor ao Senhor. Eu quero orar para que Deus abra os nossos olhos, para olharmos para as pessoas que precisam. Quem sabe Deus vai te levar, ainda hoje, a telefonar para alguém e dizer: olha, eu me preocupo com você, eu amo você, eu oro por você. Você vai sair do seu conforto e você vai construir algum pedacinho do muro nesta comunidade. Você vai se oferecer a Deus para abençoar, para ajudar. Eu quero orar por você. Você que quer ser usado nas mãos de Deus. Você pode dizer: mas eu não sei o que fazer. Deus vai te dar a oportunidade. Pode ser que essa pessoa esteja lá fora, lá em outra cidade, em outra igreja, mas Deus vai usar você para fazer alguma coisa na restauração desse muro. Para você ser Neemias na vida de alguém, animar alguém, encorajar alguém, dizer: vamos reconstruir juntos. Eu quero orar por aqueles que estão afastados da comunidade. Você que quer mais do que apenas vir aqui domingo à noite. Você quer se envolver e abandonar e deixar para trás a história negativa, ruim, qualquer que tenha sido no passado. Você que quer de novo dizer: Deus, eu quero me envolver de novo com pessoas, muito mais do que eu tenho feito. Há pessoas assim nesta noite. Eu quero ser bênção na vida dos meus amigos. Você jovem, adolescente, quero ser bênção na vida dos meus amigos. Quero alertá-los, quero ajudá-los a crescer no amor a Jesus.
quero sair do meu conforto, do meu comodismo, do meu egoísmo e dizer: me usa, Senhor, para restaurar esse muro. Se você quer se colocar nas mãos do Senhor para algumas dessas coisas, eu quero pedir para você ficar em pé aí no seu lugar. Se você quer se envolver mais, amar mais, ser usado pelo Pai, responder a pergunta de Jesus: você me ama mesmo? Então cuida de pessoas. Quero convidar você a ficar em pé agora, para orarmos juntos e terminar o nosso culto. Deus está trazendo pessoas na sua mente, nomes na sua mente. Deixe o Espírito de Deus revelar o que você precisa fazer por alguém. Deixe o Espírito de Deus mostrar se você está desanimado, chateado com alguma coisa. E você fica remoendo histórias antigas, tristezas. Deixe o Espírito de Deus arrancar isso da sua vida e permitir que você seja bênção de novo nas mãos dele. Oh Deus, oh Pai, nós queremos reconhecer que apenas com o Teu amor podemos amar pessoas, que não há amor em nós, nosso amor é tão pequeno, nosso amor é tão humano, é tão autocentrado, ó Deus, e nós confessamos isso. Mas nós queremos olhar para a Tua obra e ver o que o Senhor pode fazer através de nós. Queremos nos oferecer como Neemias e como tantos homens e mulheres nesta obra de restaurar, de reconstruir vidas, de abençoar pessoas, de olhar como elas estão e como elas podem estar pela Tua intervenção, de termos fé na transformação de vidas, quer sejam eles adolescentes, crianças, casais, homens, mulheres, gente que está longe do Senhor, mas que precisa ser restaurado. Nós queremos ter fé que o Senhor é capaz de agir na vida de qualquer pessoa que se quebranta, e nós queremos ser esse instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Toma as nossas mãos, ó Deus, toma, Senhor, as nossas mãos, faz-nos ser sábios, nos dá essa sabedoria espiritual, esse discernimento espiritual, ó Pai. Nós entregamos a Ti a nossa vida, nós entregamos para o Senhor nosso coração, confessamos o nosso pecado e nos oferecemos no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar e assim vamos encerrar o culto. Vamos ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua casa, com a sua família e com todos aqueles que amam a Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Depois do cântico nós estamos dispensados. Eu abri a minha boca